Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da quarta temporada de Supernatural. Vamos continuar relembrando aí a saga dos irmãos Winchesters e vim relembrar os acontecimentos completos dessa que é uma das temporadas mais marcantes e importantes da série. Antes de começar, já aviso de que teremos spoilers. Se você ainda não assistiu, não quer saber o que acontece, fica com esse aviso. E ó, não se esquece de se inscrever aqui no Maratonando para você não perder mais conteúdos de resumo de filme, série, anime, enfim, das suas obras favoritas, beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo. Bom, depois do final chocante da terceira temporada, começamos a quarta temporada com o Jim sendo resgatado do inferno. Ele não entende nada, acorda no meio do nada. E ele vai procurar o Bob, que, claro, recebe ele super desconfiado, joga água benta, acha que ele é um metamorfo, enfim, qualquer monstro tentando enganar ele. Mas, na verdade, não, é o Jim mesmo. E aí segue a revelação chocante que ele foi salvo por um anjo chamado Castiel. O Castiel tá habitando um corpo de um humano na Terra chamado Jimmy Nova, que era um homem extremamente devoto, que acabou recebendo uma missão de ninguém menos que Deus. Ele resgatou o Jim do inferno, onde ele passou anos lá sendo torturado e ele voltou totalmente traumatizado. Ele ficou 40 anos lá, mesmo só tendo passado 4 meses na Terra. E é engraçado e muito imponente quando o Castiel aparece pela primeira vez, porque eles jogam de tudo nele. Bala de prata, sal grosso, fazem lá os símbolos para tentar banir. E não funciona, o Castiel nada afeta ele. E depois de um reencontro emocionante com o Bob e com o Sam, a gente vê que eles se juntam ao Castiel e ao outro anjo amigo dele, o Uriel, para impedir que a Lilith quebre os 66 selos para libertar a jaula de Lúcifer e ele tocar o terror na Terra. Durante essa missão dos irmãos Winchesters, a gente vê que eles vão resolvendo vários casos e aí entra aquela lógica de monstro da semana, mas a gente vê que o Jim também está muito abalado, porque depois de um tempo sendo torturado no inferno, ele também virou o torturador, então ele tem um peso, uma culpa muito grande que ele vai carregando e é um grande dilema para ele nessa temporada. Além disso, tem o episódio do Chuck também, que é supostamente um cara ali, um profeta que escreve livros baseados na história dos irmãos Winchesters. Tem umas capas lá muito engraçadas, parece a arte da garrafa de catuaba, mas enfim, a gente vê que os irmãos ficam desconcertados com isso, e a gente vê que eles descobrem que tem um terceiro irmão Winchester, que é o meio irmão deles, que é o Adam, mas quando eles chegam pra salvar ele, chegam tarde demais porque ele acaba sendo morto por um ghoul. Nesse meio tempo, os dois também conhecem a Ana, que é uma anja caída, que entrou nesse grupinho pra impedir que a Lilith quebre os 66 selos. Os irmãos passam boa parte da temporada tentando impedir isso, e logo o Sam, o Jim, o Castiel, os aliados celestiais deles, vão encontrando vários corpos de anjos assassinados pelos Estados Unidos, e suspeitando que os demônios estejam por trás dessa morte, eles vão e invocam o Alistair, né, que é o demônio que torturava o Jim no inferno, e eles torturam ele para descobrir mais sobre. Mas antes dele poder revelar tudo, a gente vê que o Sam usa os poderes demoníacos dele e acaba matando o Alistair, mas até o momento de morte dele, ele jurava que os demônios não tinham nada a ver com isso, e pouco tempo depois o Castiel acaba descobrindo a verdade chocante, que na verdade o Uriel estava por trás desses assassinatos. Ele era um seguidor devoto do Lúcifer ali secreto, e ele estava tentando convencer os outros anjos a ajudar a libertar ele, e quem não concordasse ele simplesmente erradicava, matava, ele tirava do caminho. E o Castiel fica arrasado com essa traição do Uriel, ele deixa a Ana matar ele, e em seguida ele confessa por Jim uma verdade sombria ali, que a missão dos anjos não era impedir o apocalipse, e sim iniciar ele. Inclusive isso é bem interessante no arco do Castiel aqui na série, porque é o início do embate que ele tem entre seguir as ordens de Deus, a missão divina dele como um anjo, e se importar com a humanidade. Em vários momentos ele tem ali esses dilemas, esses desafios do que ele deve seguir, se o que ele tá fazendo é certo ou não, como por exemplo, ele acabou possuindo o corpo do Jimmy, um humano ali que tinha filha, que tinha uma família, e só assumiu como isso afeta as coisas, sabe? E o recado do Castiel não para por aí, ele fala que o objetivo é purificar a Terra com essa guerra entre os humanos e os demônios, e o Jim foi o escolhido por Deus para ser o comandante dessa galera. Claro, o Jim ficou horrorizado com essa revelação, e como o Castiel já estava questionando os objetivos de Deus ali, se apegou e teve mais empatia à humanidade, a gente vê que ele se junta ao Jim e o Sam para impedir o início do apocalipse. E enquanto isso a gente vê que a Ruby retorna de novo, a gente vê que ela tá em outro corpo, e agora ela e o Sam estão se pegando, ela tá estimulando cada vez mais o Sam para ficar mais forte, bebendo sangue de demônio, para assim ele poder combater a Lilith de igual para igual. Só que à medida que o Sam se aproxima cada vez mais da Ruby, a gente vê que ele vai gerando uma dependência no sangue demoníaco, é que nem
também uma droga. E o Jim vai alertando pro Sam que isso tá errado, que isso é uma relação perigosa, que esse caminho do mal que ele tá trilhando, esse caminho sombrio, não é resposta. Porém, o Sam tá cego ali, ele tá dependente, ele tá enxergando o sangue demoníaco como a única forma de conseguir derrotar a Lilith. E eventualmente dá certo, o Sam consegue ali, junto com a ajuda de todo mundo, do Jim, enfim, com seus poderes, derrotar a Lilith. Só que esse era exatamente o plano que ela tava tendo. Essa vitória logo se transforma em uma tragédia, porque a Ruby revela que a Lilith era o último selo, a morte dela era a chave para poder finalmente libertar o Lucifer da jaula. E percebendo que eles foram manipulados, o Sam e o Jim correm para matar a Ruby, porém já é tarde demais. O Lucifer aparece na Terra ali todo imponente, marcando assim o início do verdadeiro apocalipse. E assim a gente tem o final da quarta temporada de Supernatural. A quarta temporada de Supernatural teve 22 episódios e ela foi exibida originalmente entre 18 de setembro de 2008 e 14 de maio de 2009. Essa temporada aqui ela foi bem intensa, galera. A gente teve aqui nessa temporada uma adição no elenco de peso, que é o Misha Collins, que faz o Supernatural, que inclusive eu tenho um autógrafo dele de uma das diversas vezes que ele veio no Brasil, inclusive ele vem de novo em 2025. E além disso tivemos atuações boas aqui. A gente teve a Ruby, novamente a mesma personagem, mas é incrível como as atrizes conseguiram se alinhar. E a gente vê o personagem ali, tem uma jornada interessante. O Sam, usando os poderes, o Jared Padalecki, ele mandou bem, ele mostrou ali que ele conseguiu estabelecer o Sam como personagem definitivo da carreira dele. O Cashel também foi muito interessante. O episódio de Lazarus Rising, que foi o primeiro da temporada, ele é considerado um dos melhores da série, com mais de 3 milhões de espectadores na estreia, que foi um grande salto em relação à média da terceira temporada. O criador da série, o Eric Kripke, também disse em uma entrevista ao TV Guide que a quarta temporada era o verdadeiro começo do fim do plano original de 5 anos, e essa foi a última temporada também que o Kim Manners esteve envolvido como diretor executivo e produtor da série. Ele dirigiu tanto esse primeiro episódio, o Lazarus Rising, quanto outros episódios, mas ele acabou morrendo de câncer em janeiro de 2019, e a série presta uma homenagem a ele no episódio Death Takes a Holiday. Além disso, o Kripke também disse que a quarta temporada foi a mais satisfatória criativamente dos primeiros 4 anos, e ele mencionou que os arcos estavam mais coesos do início ao fim, coisa que contrapõe ali a terceira temporada, né, que teve o problema da greve que eu comentei lá no meu vídeo passado. E essa também é uma temporada em Supernatural que ela passa a ser muito mais teológica, sombria, mudando aquele tom de caçada da semana para algo mais mitológico, com profecias e símbolos. E foi um ótimo gancho para a quinta temporada a gente ter ali esse final do Lucifer solto ali, o apocalipse continuando. É realmente a época de ouro de Supernatural, além, claro, de alguns episódios marcantes que valem a pena ser citados. Tem o sexto episódio, o Febre Amarelo, Yellow Fever, que é um episódio onde o Jim tá com medo de tudo, absolutamente todos. É muito engraçado esse episódio, super lembrado. O terceiro episódio da quarta temporada, a gente tem um episódio onde o Jim volta no tempo e conhece um pouco mais da história da Mary Winchester, que ela também era uma caçadora, coisas do tipo. É um episódio interessante. O episódio da Fonte dos Desejos e, claro, tem uma trilha sonora maravilhosa. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo de 5 melhores músicas da quarta temporada. E em breve eu vou estar trazendo aqui pra vocês o resumão da quinta temporada da série e do resto de Supernatural até a gente concluir essa saga aqui no Maratonando. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder esse tipo de conteúdo e também de comentar o que você achou da temporada, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.